Vamos passar agora para o próximo tema das 16 horas. Síndico profissional, administração indireta, cogestão. O nosso mediador será o Dr. Wellington Freitas Garcia, advogado militante de direito condominial, síndico profissional, pós-graduado em processo civil, membro do COJAD, secretário adjunto da Comissão de Direito Condominial, OAB-MT, diretor estadual de Mato Grosso, Seção Nacional da Advocacia Condominial. Como debatedores, iremos chamar o senhor Gaspar Jacobino Turibil, presidente da ASCOM-MT, Associação dos Condomínios de Mato Grosso, economista pela FMT, master universitário em Administração e Finanças, Universidade Pública da Espanha. Especialização em Gestão Municipal e Desenvolvimento Regional, no Chile. Especialização em Planejamento Governamental pela USP. Professor universitário de pós e graduação. Chamaremos também o senhor José Adolfo Vieira, supervisor de fiscalização do CRA-MT, graduado em administração, pós-graduado em inovação e difusão tecnológica em gestão de pessoas, membro do Conselho de Administração do Desenvolve-MT, membro do Conselho de Administração da SANEMA, secretário adjunto de Gestão Integrada, Modernização Institucional e secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, diretor-presidente do Desenvolve-MT. Por gentileza. Doutora Leidiane Malini, advogada, condominialista, apresentadora do Manilicast, seu podcast condomínio. É presidente da Comissão Estadual de Direito Condominial da OAB do Espírito Santo, membro da Comissão Nacional do Direito Condominial OAB, diretor estadual da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial, e amiga nossa, né, doutora Leidiane? Fomos lá receber e recepcionar a doutora, por gentileza. Fiquem à vontade aí. Os microfones estão aí? Agora é nós, hein? Certo? Boa tarde, novamente. Pessoal, novamente gostaria de agradecer a nossa casa, a OAB, por estar abrindo esse espaço para o nosso Congresso de Direito Condominial. Agradecer novamente a diretoria, agradecer a doutora Raquel pelo empenho em proporcionar esse evento e nos ajudar também a advocacia condominial. Estamos aqui para tratar de um tema de bastante relevância no direito condominial hoje, que faz parte totalmente da parte do advogado. O advogado ajuda nessas questões, que é a gestão do condomínio. Estou aqui com um síndico, igual ele comentou ali, o Dr. Gaspar, um síndico que é bastante atuante, pegou o seu condomínio com algumas, como que eu posso dizer, algumas defasagens, né? E conseguiu organizar, e tem uma gestão bem complexa e bem importante. Foi bem proveitoso. A doutora Leidiane, nossa advogada, presidente da Comissão de Direito Condominial do Espírito Santo, o doutor José Adolfo também, membro do CRA, está aqui para brilhantar essa nossa palestra. Para dar início, gostaria de passar a palavra para o senhor Gaspar, para falar um pouquinho da cogestão, essa parte de gerir o condomínio com a ajuda de membros externos, uma assessoria jurídica efetiva, de uma parte de engenharia efetiva também dentro do condomínio e também de uma administradora bem empenhada em seguir as partes da administração do condomínio. Com a palavra, o doutor Gaspar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero pedir licença à mesa para fazer 2 agradecimentos. Pedir à doutora Raquel, que leve à doutora Gisela, o agradecimento por ceder esse espaço tão importante da OAB para debater os assuntos do dia a dia nos condomínios. Eu sou síndico e também sou presidente da Associação dos Condomínios de Mato Grosso. Falaremos um pouco depois. Então, o primeiro agradecimento à doutora Gisela. O segundo agradecimento, e aí, eu não estou vendo ele aqui, mas eu tenho a liberdade de dizer que ele não é culpado, mas ele é cúmplice. Em 2017, em nosso condomínio, estava havendo desvios financeiros e todos os problemas de todas as ordens. E aí eu conheci um senhor... Aí eu conheci um senhor, que minha surpresa, hoje eu considero meu amigo, mandaram eu falar com ele.
como resolveria aquela situação. Porque eu sou morador do condomínio, desde quando entregou o condomínio. E esse senhor, que eu digo que ele não é culpado, mas ele é cúmplice, e que hoje, quando eu saio do Mato Grosso, em qualquer lugar do Brasil que falo em direito condominial, o pessoal já diz, doutor Zain, é uma referência nacional. Presidente da Associação Nacional dos Advogados Condominiais. Então, hoje eu brinco com o Zain, falo que ele é meu guru, porque muitas das coisas que eu sei, eu tirava dúvidas com eles. Ele sempre franqueou o escritório dele para me ajudar. Ele e seus advogados. Um bocado estão aqui, inclusive, o meu colega aqui, o Wellington. Então, quero deixar registrado aqui esses dois agradecimentos. À OAB, através da sua presidente, Gisela, e ao presidente da Associação Nacional dos Advogados Condominiais, o doutor Miguel Zain. Porque se eu estou hoje envolvido 24 horas por dia na questão da gestão condominial, alguém me ajudou. Então, eu queria fazer esse agradecimento. E aí, em público, desejar as boas-vindas para a nossa amiga, que até ontem eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer por vídeo, né? E que veio do Espírito Santo a nos enriquecer com o seu conhecimento, que daqui a pouco, né, nós vamos estar debatendo. O Zé Adolfo eu já conhecia também do Conselho Regional de Administração, o Zé Wellington, o Wellington, a gente se conhece já há bastante tempo. Eu vou dividir esse bate-papo, que até, né, de primeiro era bate-papo, agora é podcast, né? Eu ainda sou da época que era gozação, depois virou zoação, hoje é bullying. As coisas estão mudando. E não é que mudou também na gestão de condomínio? Era escolhido como síndico aquele velho ou aquela senhora de idade que se aposentou, que não tem nada mais para fazer, você vai ser síndico. E aí, estão me cutucando aqui, que é para não falar que eu sou aposentado. Minha primeira aposentadoria já tem 23 anos, tá, pessoal? Eu sou do outro século. Mas aí, 2002, novo Código Civil, 2015, novo Código de Processo Civil, e aí as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a cobrar daquele administrador do seu recurso, da manutenção do seu patrimônio. E aí começamos a verificar que não basta só ter boa vontade, precisa ter conhecimento. E aí, o que fazemos? Quando eu não tenho, eu procuro. Aquele senhor de cabeça branca que está ali, o doutor Nilton, eu conheci ele no dia da minha posse. Eu tomei posse de manhã, ao meio-dia nós tínhamos uma audiência contra o condomínio. E aí eu não preciso dizer quem que me indicou, o doutor Nilton, né? Acabei de falar dele agora há pouco. Estamos juntos já há 6 anos. Busquei um outro advogado para cuidar da cobrança do condomínio. Precisava do engenheiro, porque essa parte de manutenção é muito importante. Procurei no tribunal, lá na lista dos peritos, engenheiros peritos. E eu até não sei por que ele está aqui, que foi convidado. E assim eu fui buscando profissionais. Demiti um contador, que tinha 6 meses que não apresentava o balancete. Quando eu fiz contabilidade, lá no início quase do século XIX, o contador, até a gente dizia, contabilidade é o registro dos fatos contábeis ocorridos. Só que agora, no século XXI, o contador é um dos que participa do planejamento estratégico da organização.
Demiti o contador do condomínio. Foi o primeiro que eu demiti. Senta aqui, está demitido. E aí não era porque queria ser herói, não. É porque queria encontrar a realidade a qual eu ia administrar. Já administrei organismos internacionais, já administrei empresas, já fiz de tudo. Com essa minha idade, vocês sabem que eu já fiz bastante coisa. Mas eu nunca tinha sido síndico. Adotei um sistema de gestão compartilhada, na qual todos participam, todos dão opinião. Ah, mas é difícil administrar assim. Mas os resultados são melhores. E assim eu estou fazendo. Administro um condomínio, doutora, com 300 unidades, recebi um fundo de reserva com R$28 mil, hoje temos mais de R$500 mil. Não devemos nada para ninguém, pagamos rigorosamente em dia, não temos mais nenhum processo contra o condomínio, e nós tínhamos um processo assim, de R$1.200.000. Eu procurei os advogados para acertar, e falou, não, pode depositar o meu, não tem mais jeito. Fomos ao tribunal, não vou citar nome aqui, pedi para considerar. Estava lá com o desembargador, falei, doutor, considera pelo menos a nossa defesa. Ele falou, tá, tudo bem. Já criamos condições de conversar, né, tete a tete com a outra parte. E assim buscamos um acordo de R$1.200.000, nós pagamos R$600 mil. Hoje o condomínio não deve nada para ninguém, está rigorosamente administrado. Então, administrar é fazer com que as pessoas lhe ajudem a atingir os resultados necessários. E aí, aquele meu guru, que eu acabei de citar, começamos a conversar. Ele faz palestra, ele dá cursos pelo Brasil inteiro, e começamos a verificar uma deficiência enorme na maioria dos condomínios. No caso Cuiabá, que tem 400 e poucos condomínios. A maioria, a convenção, tem condomínio que a convenção tem 30 e tantos anos. É aquela cópia que a construtora entregou, Wellington, quando foi entregar o condomínio. A maioria dos condomínios, o regimento interno é uma colcha de retalho. E aí fomos verificando. Doutora, erros assim, eu tenho alguns imóveis num condomínio aí. A apólice de seguro é de responsabilidade do síndico, sob responsabilidade civil e criminal. Correto, tem que fazer. Doutora, cadê o alvará de incêndio? Se acontecer um sinistro, a seguradora, primeira coisa que vai falar, cadê o alvará? Que o corpo de bombeiros esteve lá para fazer a perícia, para emitir o alvará. Enfim, nós temos N situações. De toda essa discussão, resolvemos, juntamos aqui está o meu vice-presidente, eu sou aquele cara chato, cobro, encho a paciência deles, mas juntamos um grupo de técnicos, selecionados a dedo, e falamos, vamos enfrentar? Criamos uma instituição sem fins lucrativos, chamada Associação dos Condomínios de Mato Grosso. Temos um stand ali fora, com documentação, e qualquer condomínio, nós estamos aqui para defender os interesses. Os colegas aqui advogados sabem o que é direito difuso. Estamos brigando com prefeitura, até uma questão com o Estado, com a empresa que distribuidora de água, enfim. Aí é para todos os condomínios.
E aos associados, doutora, que paga R$3 por unidade para ser associado, ele tem todo o nosso apoio, toda a nossa orientação. Por exemplo, um condomínio lá de Sinop, que está a quase 700 quilômetros de Cuiabá, nós não estamos tirando o trabalho do advogado ou do estagiário de direito. Hoje eu vi aqui estagiário de direito. Não! Ele liga para nós, fala, olha, eu estou com uma dificuldade nisso e nisso, como que eu faço? Eu já vejo quem tem mais tempo, fala com fulano, tá, esse é o telefone e tal. Ah, eu estou precisando urgente de uma empresa para fazer uma perícia, temos agora lá em Mutum, a construtora entregou um condomínio de 3 em 3 dias, porque não tem rede de esgoto, é fossa, certo? De 3 em 3 dias tem que chamar o limpa-fossa para fazer a sucção. R$3.800 de 3 em 3 dias estão gastando. Chamei o engenheiro perito, mandei para lá fazer uma perícia, porque dessa perícia nós vamos entrar com ação contra a construtora. Porque, segundo a interpretação, misturaram água pluvial com esgoto. Por isso, as fossas do suporte. Enfim, sendo associados, nós ajudamos nos mínimos detalhes. Então, a todos os senhores que estão aqui, o nosso endereço da associação é aqui na Avenida Rubens de Mendonça, no America Business Center, sala 1107. Estamos à disposição de todos os condomínios, associados ou não. Claro que os não associados, nós discutimos o interesse difuso. Mas aos associados, vamos fazer o possível e o impossível para ajudá-lo. Por quê? É lá no condomínio que o meu pai mora, que a minha mãe mora, que minha sogra mora, que meus filhos moram, enfim. Antes se falava o seguinte, está lá no Código Civil, os 3 S's. Segurança, que é uma fobia de todos nós estamos no Brasil, né, doutora? Segurança é uma questão séria no todo o Brasil. Mas falamos de saúde, falamos de sossego, e aí acrescentamos o bem-estar. Porque você procura um condomínio porque você quer o bem-estar da sua família. Doutora, você está em Mato Grosso, a quantos quilômetros lá da sua cidade de Vitória, no Espírito Santo? Mas a sua família, o seu esposo, as suas crianças, até a sua sogra, está lá no condomínio. E o bem-estar é um direito do ser humano. Então, quando a promotora está aqui falando dessa questão da violência nos condomínios, todos nós aqui sabemos que, de fato, ela tem toda a razão. Os colegas aqui que estavam junto com ela debatendo, após vamos dizer, essa epidemia do Covid-19, as pessoas passaram a ficar mais dentro de casa. O que aconteceu? Aumentou também as desavenças, os desentendimentos, as agressões. E aí, doutora, eu vou dizer o seguinte, só para encerrar. Durante 8 anos, eu fui conciliador na Justiça Federal. Eu uso um pouco esse método da conciliação. Eu fiquei tão satisfeito quando palestrantes anteriores, porque muitas questões nós resolvemos pelo entendimento, pelo diálogo. Quando eu assumi como síndico, separei uma sala, longe lá da administração do condomínio, praticamente fico só eu lá. Não tem geladeira, não tem bulizinho de café, não tem nada. Mas é lá que eu ouço uma parte, ouço a outra, isso já é uma tecnologia da conciliação. Depois eu coloco os dois e digo, olha, eu não estou aqui para fazer vocês resolver o problema, mas eu pedi para ouvir, para saber se é possível. É como se você
desempoderasse as pessoas. Porque um é porque a criança do outro brigou, é porque xingou, porque pôs a música alta, porque o cachorro latiu, é porque não sei o quê. E aí acaba se entendendo e vai embora. Nesses 6 anos, 5 anos e pouco, graças a Deus, nunca tive nada. De problemas com moradores, problemas entre moradores, não. Exceto, eu citei o exemplo da mulher, mas foi uma briga marido e mulher, eu não sei quem que estava mais errado, mas eu sei que, da próxima vez, eu vou dar para ela uma luva de boxe, porque a faca é meio perigoso. Pessoal, obrigado. Vou falar para a doutora Lidiane para ela contar a experiência dela lá, daquela cidade bonita que é Vitória, capital do Espírito Santo. Né, doutora? Podia convidar todos nós aqui para conhecer a sua cidade, né? E passarmos uns dias lá, porque tem praia e praia boa. Obrigado. Tem um aqui, só que é aquele que está alto, está um pouco estourado. Posso já pegar a palavra aqui, Wellington? Pode, doutora. Fica à vontade com a palavra. Pessoal, boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E até mesmo antes de agradecer a doutora Raquel, que me deu a oportunidade de participar da palestra de camarote, né, gente? Porque, como foi anunciado, eu sou advogada condominialista e me colocaram num painel de gestão aqui, no camarote, para poder aprender com os colegas. Falar com vocês sobre a importância de se associar à ANACOM. Eu e a Raquel nos conectamos no primeiro momento por conta disso. Essa possibilidade que a ANACOM dá da gente fazer esse intercâmbio de conhecimento, de relacionamento e também físico. Então, já espero vocês lá no Espírito Santo, eu sou diretora da ANACOM lá. Muito em breve vamos organizar um evento. Você falou que gosta de praia. Minha casa, gente, é bem pezinho na areia, tá? Atravessou a rua, tá no mar, então... Já aceito o convite. Já estão convidados, com uma moqueca capixaba bem gostosa lá. O seu Gaspar falou sobre cogestão, e eu até comentei com eles ontem, enquanto conversávamos, que lá em Vitória, o sistema de cogestão, até pouco tempo, era interpretado de forma equivocada. O síndico, ele assumia a gestão do prédio, e aí ele tinha a administradora, e ele transferia toda aquela responsabilidade do 1348 para ela. E aí a administradora que cuida da manutenção, da supervisão, das contas, de admissão e demissão de funcionário, ele só assinava o cheque. Com toda certeza. Essa é um dos maiores erros, doutor. Desculpa interromper, mas, de fato, ele tem que entender que ele é o responsável pelo condomínio. Civil e criminal. Civil e criminalmente. E aí a gente começou numa discussão sobre isso. Eu sou uma pessoa muito inquieta e eu só trabalho com condomínios há 10 anos. Até, só fugindo um pouquinho aqui do tema, quando eu cheguei em Cuiabá, eu me assustei. Porque vocês são precursores nacionais em muitas questões de direito condominial. Quando eu fui pousar aqui, eu falei, cadê os prédios desse lugar? Porque o meu secretário está aqui, vem me acompanhando na viagem. Às vezes eu brinco falando que Vitória é uma província. E, Lidiane, você tem que parar de desmerecer nossa cidade. Mas aqui a gente só tem 5.000 condomínios. Aí eu chego aqui, vocês estão tão avançados, com 400 condomínios dentro da capital, e 1.000 e um pouquinho, né? Os problemas são bastante. Aí tem que desenvolver. E aí, gente, eu trabalho tem 10 anos só com condomínio, trabalhei um tempo antes na administradora, que é até do meu secretário, que está aqui hoje, que é uma grande administradora lá no estado, e eu era muito inquieta em relação a isso, porque os condomínios não contratavam um advogado. Mas por que não contrata? Porque a gente tinha o advogado administradora, que fazia tudo. Gente, mas é uma relação conflituosa, como é que ele vai atender o interesse das duas partes? E aí começamos a falar. Fui para dentro da ADEME, o sindicato tive porta fechada. Vocês apagam essa parte aí depois para não ter problema lá. Fui para a OAB e aí na comissão de imobiliário tivemos uma porta para poder falar com o síndico. Você precisa contratar um advogado. O advogado é parte importante no planejamento das ações do condomínio. Ele é parte importante na gestão, assim como a administradora. E aí agora a gente já está conseguindo levar um pouquinho mais para o condomínio, que é levar um engenheiro. Os síndicos, eles recebem os condomínios e aí eles fazem todo aquele recebimento, fazem a supervisão das áreas comuns com o engenheiro da construtora. Você acha que a pessoa que construiu o prédio vai falar, aqui eu usei um cano
que era para usar um cano de 100, eu usei um de 75. Ele vai falar, essa piscina aqui bonita, a gente fez, aqui tem a sauna, ele vai apresentar. Ele não vai fazer análise de vícios construtivos. E a gente tem buscado, levado conhecimento lá para os síndicos e principalmente os moradores, né? Porque quando a gente fala de custo, o povo se assusta, mas fala, gente, um advogado, um engenheiro na gestão, eles não são custos, eles são economia a longo prazo. Porque se antes de receber o condomínio lá, o seu Gaspar contrata um engenheiro para poder fazer uma vistoria naquele prédio, ele já tem ali em mãos um documento para poder notificar a construtora e falar, isso aqui está errado, a gente precisa resolver. Mas se ele vai sozinho, ou se ele depende da administradora, e aí lá em Vitória, eu não sei se vocês têm isso aqui, a gente tem os supervisores nas administradoras. E aí o coitado do supervisor, é ele que faz esse serviço que seria do engenheiro. Só que ele também não sabe, ele não é engenheiro. E aí fica o condomínio vendido, a administradora acaba assumindo um passivo que não é dela também, porque na hora de processar, processam todo mundo, e o prejuízo vai só crescendo. E quando a gente consegue montar uma estrutura de uma gestão compartilhada com uma boa administradora, que tem sistema, que tem tecnologia para levar a transparência que o condômino tanto espera da gestão, tem um advogado que participa, cria estratégias, ajuda nos comunicados, revisa o regimento, lê a ata antes de publicar para verificar se não foi nada errado ali, tem um engenheiro que monta um plano de manutenção, aquele condomínio é valorizado, porque aquele condomínio ele vai bem cuidado, ele não tem ações, porque os condôminos pensam bem antes de... Se você faz uma notificação bem feita, uma multa bem feita, você deixa pouca margem para a pessoa questionar. Se você tem um engenheiro lá participando, você vai evitar problema. Então, assim, a gestão compartilhada significa um condomínio organizado e um imóvel valorizado, porque hoje as pessoas querem morar num ambiente que seja seguro, mas também que seja bonito, né? Que esteja esteticamente bem cuidado. Então, acho que sobre essa parte de cogestão, eu queria falar isso. Quer acrescentar alguma coisa, Gaspar? Ou Adolfo? Ah, você tem aí? Boa tarde a todos. Boa tarde, Wellington. Cumprimentar o Gaspar, a doutora Lidiane. Parabenizar a OAB pelo evento. E eu como não sou do ramo do direito, sou administrador por formação, e aí a gente vê essa colocação tanto do Gaspar como da doutora Lidiane, e a gente sente falta aqui, Gaspar, no público, dos síndicos, né? Eu acho que a OAB, no próximo, eu acho que talvez envolver mais os síndicos, porque isso é uma aula que a gente acaba tendo, né? Não só da parte jurídica, mas da parte prática. E aí a gente vai falar um pouco sobre as administradoras de condomínio. A lei que criou a profissão do administrador, Lei 4769, de 65, ele, lá no seu artigo 5º, Elito, coloca que as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades privativas da administração têm que ter o seu registro no Conselho de Administração. E, dentre essas categorias, nós temos a administradora de condomínio. Como o próprio nome já diz, né, algumas... a gente encontra na questão da fiscalização alguma resistência, porque eles misturam muito imobiliária com administradora de condomínio, né? E são coisas totalmente diferentes. Ah, mas eu já tenho meu registro no CRES. Não, amigo, você não está vendendo nada, você está administrando. E na hora que você faz gestão, você tem que ter o seu registro no Conselho de Administração. Aí a gente vai pensar quais são as atividades inerentes a essa prestadora de serviço. Ora, eu tenho que fazer a gestão administrativa, doutora, gerir os contratos, a questão da manutenção, a questão dos materiais, eu tenho que fazer a gestão financeira, contas a pagar, contas a receber, né? Fazer a parte de cobrança, passar o que
da parte judicial para o advogado fazer. E eu tenho a parte de recursos humanos, que é a alocação dos profissionais que vão servir aquele condomínio. Essa é a parte da administradora do condomínio. E aí a gente tem, Wellington, eu acho que é interessante citar, acho que o doutor Zain vai falar na próxima palestra, mas eu acho que é interessante a gente citar de uma ação onde a OAB, juntamente com o Conselho Regional de Administração, entrou com uma ação com relação aos advogados, a proibição de prestação de assessoria jurídica pelas administradoras de condomínio e, por parte do CRA, da obrigação do registro no Conselho Regional de Administração. Isso dá uma segurança jurídica para o síndico, doutor Gaspar. Por quê? Porque ali você vai ter uma pessoa, um responsável técnico, que vai responder eticamente perante o Conselho e também civil e penalmente em alguma questão que envolva a administradora. Doutor, até ia fazer uma pergunta nesse sentido. Quando existe alguma irregularidade cometida pela administradora, como que o CRA atua, como que ele busca sanar essa irregularidade cometida pela administradora? A gente tem uma comissão de ética, o responsável técnico responde, não é a administradora em si, mas o responsável técnico, até porque para um processo ético tem que ser a pessoa física, né? Então, tem um responsável técnico que vai responder. Perante uma denúncia, a gente vai apurar os fatos, abrir o processo ético, e aí tem toda aquela questão da ampla defesa e tudo. Nós temos algumas questões já colocadas hoje no Conselho. Estamos até com um processo aberto, a gente não pode falar até pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas a gente vê que ainda tem muita coisa pessoal. Eu não concordo com isso. Não são questões legais, doutora. A gente tem que ter muito cuidado, e aí a gente traz o jurídico do Conselho para perto, para a gente ter esse cuidado, porque às vezes o cara fala, não, mas eu não concordo com isso, mas está dentro da lei, passou na Assembleia, foi aprovado, sinto muito, né? Não é questão ética isso, né? Mas o trâmite normal, quando a gente recebe uma denúncia, abrir o processo ético e aí apurar todos os fatos com cuidado para a gente não cometer nenhuma injustiça. Certo, doutor. É usual, muitas vezes, a gente, pela informalidade de algumas administradoras executarem o serviço e não terem, o administrador responsável não ter esse registro junto ao CRA. Também, da mesma forma, como que seria o procedimento para sanar isso? Essa é uma questão séria. Para não ter o profissional responsável técnico, ela não é registrada, porque todas as empresas registradas têm um profissional responsável técnico. Então, essa empresa está atuando ilegalmente no mercado de trabalho. Aí, cabe ao síndico solicitar essa documentação, eu vou te contratar, você ganhou, fizeram lá uma licitação, uma espécie de licitação, uma tomada de preço, e se decidiu por alguma. Se por acaso não tiver registrado, tem que cobrar. Por quê? Porque isso é o que habilita aquela empresa. Ora, eu vou contratar um médico que não tem, para me operar, um médico que não tem o CRM, um engenheiro que não está no CREA, ou um advogado que não é advogado, um bacharel que não tem registro na OAB. Daí vem a necessidade do síndico tomar cuidado, primeiro ter conhecimento dessa obrigação legal, né? Advém de uma lei. E segundo, tomar esse cuidado para quê? Para até se respaldar lá na frente. Lá na frente, essa empresa comete uma ilegalidade, quem que ele vai responsabilizar? Se ele contratou uma empresa que estava atuando ilegalmente.
Isso aí até é um cuidado que ele tem que ter. Eu acho que, de repente, eu vou até perguntar isso, se a gente já tem uma administradora no nosso condomínio hoje, como é que a gente faz para verificar? Eu já estou com a administradora lá, não cobrei no tempo certo, que era antes da contratação. E aí, como é que eu faço para descobrir isso agora? Todo ano, o Conselho Regional de Administração emite um atestado para as empresas, um atestado de regularidade. Então, é só solicitar, eu quero ver, você está regular no CRA, traz o seu atestado de regularidade. Na maioria, e muitas vezes, a própria empresa, quando vai participar de uma tomada de preço e tal, ele tem lá os seus atestados de capacidade técnica que comprovam que ele já prestou serviço para X, Y, Z, condomínios. Então, ali você já tem uma segurança de que essa empresa está no mercado, está atuante, não tem nenhum problema, não responde nenhum processo ético. Então, essa é a forma correta da gente poder se resguardar com relação a isso. Pegando o gancho, vi que ele não tem de fato, após a solicitação da documentação. Posso ir até o CRA? Falar, doutor, administrador que estava tomando conta do meu condomínio não tem registro, o responsável, estou com medo dos trâmites que eles fizeram anteriormente, como que eu posso me validar disso? Como que vocês podem ajudar o administrador do condomínio, o síndico, e até mesmo aqui até uma ajuda para os advogados nossos. A gente, principalmente a diretoria atual, a gente tem por finalidade não uma atuação punitiva num primeiro momento, orientativa e tentando resolver o problema da melhor forma possível. A nossa intenção não é arrecadar dinheiro com multa, é arrecadar dinheiro com a regularização daquela pessoa jurídica. Então, eu acho que o papel do síndico seria, no primeiro momento, amigo, procura lá o CRA, faz o seu registro. Eu acho que é a primeira coisa. Não tendo um retorno positivo, aí sim entrar com uma denúncia, que aí a gente vai abrir todo o processo administrativo de fiscalização e abrir uma fiscalização em cima dessa pessoa jurídica. Hoje a gente já está fazendo esse trabalho, né? Mas como eu falo, a administração tem uma peculiaridade, porque ela está impermeada em praticamente todas as instituições, né? Então, a gente tem uma dificuldade de focar só em um segmento, vamos dizer assim. Mas isso já é feito. Por exemplo, todas as empresas que abriram no ano de 2021 já foram. Quem não está registrado já tem um processo de fiscalização aberto. E assim a gente vai fazendo 2021 para trás, 2022 também, e voltando no tempo para a gente pegar isso aí. Adolfo, você falou um ponto que lá no Espírito Santo tem impressão que o pessoal do CRA eles têm parceria com a junta comercial. Porque você abre uma empresa lá que tem qualquer KNAI de administração, já chega a notificação, quem que é o seu administrador? E aí dá o prazo para poder apresentar. Hoje a gente tem, não só com a junta comercial, como com a Receita Federal. A gente tem acesso à base de dados da Receita Federal. Então, a gente consegue, facilita muito. Na junta é um pouquinho mais demorado, mas na Receita Federal, você coloca o KNAI, sai todas as empresas. Se eu quiser buscar por ano, por data de abertura, em todos os sentidos eu tenho acesso a essa base de dados hoje. Só passando o microfone. Eu quero só aproveitar a colocação aí da doutora Lidiane, do Zé Adolfo. Eu, como síndico, administrador, eu tenho a obrigação de pedir as certidões de regularidade de todos os prestadores de serviço para o condomínio. Até por causa da chamada corresponsabilidade ou responsabilidade solidária, dê o nome que quiser. Por exemplo, eu tenho lá uma prestadora de serviço que faz portarias, outra que faz limpeza, outra que faz a segurança. Está no contrato, de 6 em 6 meses,
tem que apresentar todos os comprovantes de regularização de FGTS, tem que apresentar regularidades tributárias, etc. Por quê? Nós, administradores, temos que ter em mãos os nossos parceiros. E a regularidade é uma obrigação de qualquer instituição que preste serviço para os condomínios. E aí fica o recado. E eu aprendi, né, eu já falei mal dele, agora ele está ali presente, não posso mais falar mal, o doutor Miguel Zain. Eu aprendi com ele que o bom administrador não é só aquele que só entende de direito condominial. O bom administrador é aquele que tem uma visão geral do condomínio. Cobrança para quem presta o serviço contábil, para quem presta o serviço de engenharia, para quem presta serviço de limpeza, para quem presta serviço de jardinagem, enfim. Na minha administração, todos os contratos encerram no dia 31 de janeiro. Aqueles que... Pode ser o advogado, está ali o doutor Nilton, que sabe que eu sou cobrador. Ele tem que apresentar a regularidade do escritório, da advocacia dele, para que eu possa renovar o contrato. Na maioria dos contratos tem lá uma cláusula de manifestação de 60 dias antes, alguns 30, se tem interesse de renovar o contrato no ano seguinte. Se há interesse, tem que trazer a regularidade fiscal, trabalhista, enfim. E aí, Adolfo, desculpa eu ter te atrapalhado um pouco, porque também se eu tenho uma administradora, cadê a certidão do CRA? Como que eu posso saber que você é administrador, se você não é um intruso no mercado de trabalho? É o que disse vocês agora há pouco. Como que eu vou consultar com um médico que não tem lá o CRM dele? E aí, nós, administradores, seja profissional ou genérico, como criaram essa colocação para os administradores, precisamos ter essa consciência de regularidade documental. Todos os documentos do condomínio têm que estar rigorosamente em dia. Esse é o dever do síndico. Tá? Então, desculpa aí eu tomar, mas foi para aproveitar o gancho aí da questão da regularidade junto ao Conselho Regional, mas nós, síndicos, e eu, como presidente da Associação dos Condomínios, também estou vendo ali condomínios filiados, tem a obrigação de manter a regularidade documental do condomínio, em tudo. Eu quero aproveitar aqui, Wellington, já quebrando um pouco o protocolo, já nos colocar com relação à associação, doutor Gaspar, para a gente fazer uma parceria e fazer esse informativo chegar a todos os síndicos, sejam síndicos genéricos ou profissionais, da importância disso aí. A gente entende que há uma dúvida que surge muito, Hélio. A gente é muito procurado. Quem tem que ter o registro no CRA? É a administradora ou é o condomínio? Não, o condomínio não tem nada a ver com o Conselho de Administração. É a prestadora de serviço administradora de condomínio, essa sim. Existem até mesmo muitas dúvidas nesse quesito. É uma coisa que a gente pensa, aqui, tudo que foi falado, parte de uma gestão profissional. É uma das profissões que tem crescido muito, é o síndico profissional. Nessa figura, agora é a pergunta também, novamente para o senhor, doutor José Rodolfo. A figura do síndico profissional necessita estar credenciado junto ao CRA? Existe uma necessidade ou ainda há um estudo para isso? Eu vou falar a parte do Conselho
o que está acontecendo no Conselho Federal, mas eu acho que a doutora Lidiane pode acrescentar muito mais, principalmente na questão jurídica. Hoje, não existe essa obrigação legal do síndico profissional ter que ter o registro. Ele tem que contratar, quando ele contratar uma administradora, essa sim tem que ter o registro. Mas já está acontecendo essa discussão dentro do Conselho Federal. Querendo ou não, é uma nova profissão que está surgindo, aqui em Mato Grosso ainda bem incipiente, mas a nível Brasil já é uma profissão que está ganhando corpo, e acredito que, por que uma profissão é regulamentada? Acho que a maioria aqui sabe, porque ela pode gerar algum risco, seja na sua saúde, seja no seu patrimônio. Ora, se eu regulamento a profissão do administrador, porque ele vai mexer com o meu patrimônio, eu tenho que ter uma responsabilização se ele fizer alguma coisa errada. O síndico profissional mexe com patrimônio. E um patrimônio que a gente quer ver valorizado cada vez mais, né, doutor Gaspar? Eu contrato prestadores de serviço de boa qualidade porque vai refletir na valorização do meu patrimônio. Se eu contrato qualquer aquele condomínio, por melhor que seja, vai começar a sofrer uma desvalorização. Você vai perder o seu patrimônio, o valor do seu patrimônio. Então, essa discussão já está acontecendo, mas hoje não há a obrigatoriedade legal do registro no CRA. Wellington, você me permite, antes da gente entrar nessa discussão, que é bem polêmica, né, sobre a questão do síndico profissional, pegar a carona aqui na fala do Dr. Gaspar, e dar uma dica até para os colegas advogados, de buscarem uma advocacia proativa. E eu falo isso porque, há uns anos atrás, lá em Vitória, nós tivemos problemas gravíssimos, porque umas empresas começaram a vender serviço de terceirização de mão de obra, e o que elas faziam? Mandavam a nota fiscal para receber do condomínio e mandavam a certidão negativa. E aí começou a estourar a reclamação trabalhista para todo lado. E quando ia ver, era passivo trabalhista de R$400 mil. Aquela empresa não estava pagando FGTS, não estava repassando INSS, nada. E aí o síndico falava, não, mas todo mês ela apresentava a certidão negativa. E só perceberam o tamanho do rombo quando essas empresas começaram a atrasar salário. Elas não vão segurar o honorário desse mês para garantir o salário. Só que o passivo já estava lá. E aí condomínio pequeno com passivo de R$400 mil, condomínios maiores com passivo de mais de R$1 milhão. E aí que eu falo da proatividade do advogado, de pegar e conversar com o cliente dele e falar, olha, a gente precisa fazer uma gestão jurídica. E o advogado ele tem que andar junto com o cliente, pegar na mão do síndico e falar, ó, você vai contratar uma empresa de terceirização? Vamos analisar se essa empresa está certinha. Mês a mês, antes de pagar, já vamos colocar no contrato que tem que apresentar o comprovante de pagamento de FGTS, a GFIP, para ver se são realmente aqueles funcionários, comprovante de pagamento de INSS, os salários dos funcionários, está tudo certinho. E isso é nosso papel, essa advocacia proativa, que protege o cliente, que a gente cumpre o que o senhor Gaspar estava falando, sobre uma gestão compartilhada. O advogado ele tem que andar junto. Eu brinco lá no escritório que a gente carrega o cliente no colo. Tudo o que acontece de novo, a gente manda um informativo. Se tem um e-mail que ele recebe que tem uma complexidade maior, não, passa para cá que a gente vai preparar uma sugestão de resposta e você só encaminha. Então, assim, deixar essa provocação, não só uma advocacia preventiva, mas uma advocacia de fato proativa, que se antevê ao problema, que fala, síndico, ó, isso aqui pode dar problema, parece que é bom hoje, mas amanhã a consequência é essa. Tem um colega da comissão de imobiliário que ele fala que o papel do advogado é enxergar depois da parede, é enxergar após a curva. Então, a gente tem que analisar. O Caio falou cedo sobre a questão de energia solar, energia renovável. Lá em Vitória, agora que está vencendo o prazo, está todo mundo querendo contratar. E eu estou com um cliente lá que já estão bravos comigo, porque eles mandaram 10 empresas e eu reprovei as 10. As empresas não têm registro, não tem engenheiro responsável, não tem mão de obra contratada, não tem especificação do material que vai usar.
Como é que eu vou fazer um investimento lá de 300, 400 mil reais sem garantia nenhuma? Aí eu falo, gente, depois se der problema, vocês vão falar, cadê o jurídico? Cadê o capital social dessa empresa? Cadê? Que fez? Então, assim, essa advocacia proativa. O que a gente espera de uma empresa de energia solar? Ah, isso aqui. E aí vale a pena ligar para o engenheiro, perguntar a um engenheiro eletricista, alguém que tem mais expertise na área, o que eu preciso analisar tecnicamente? Local de isso aqui. instalação, vai ser no Exatamente. telhado, suporta, não suporta. Essa questão estrutural. Então, assim, liga para alguém que entende um pouquinho mais, porque a gente não tem como saber de tudo, e fala, o que eu preciso olhar? E aí monta aquele checklist ali e fala para as empresas, ó, preciso disso daqui. Na carta convite, já manda, ó, preciso disso daqui. E Fiação do condomínio vai suportar. Exatamente. É um custo que pode parecer barato, mas que pode aumentar ainda mais. em relação a essa questão de energia solar, é um investimento alto. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão depois o condomínio acha que está fazendo um negoção e a gente está com mais um problema para resolver. E a parte da gestão das empresas terceirizadas não é somente o FGTS e outras guias que tem que ser analisada. Eu acho que ele tem que analisar, esse funcionário é 12 por 36, está aqui 2 vezes na semana, seguida, amanhã está de novo, o que está acontecendo? As horas extras vão existir. Se não forem pagas, vai ser respaldado no condomínio. O condomínio vai ter que arcar subsidiariamente. Geralmente, quando acontece esses itens, é que a empresa terceirizada já não tem um capital para manter a quantidade de funcionários corretos. E quando chega, ela quebra. Não tem escapatória. O condomínio vai ser responsabilizado. E é uma gestão mais complexa, não é somente, os documentos estão tudo certo, mas o dia a dia acaba sendo errado. Cadê a insalubridade que tinha que pagar? Não foi paga? Tudo isso tem que ser analisado. A opção tributária também, eu não sei se vocês têm problema com isso aqui. Com Lá em toda Vitória certeza. teve um tempo que todo mundo era simples. E aí você pega as empresas que trabalham certinho, lá no lucro real, né? Lucro presumido. Lá no lucro presumido, as empresas que trabalham certinho, o valor delas de uma proposta era 30 mil, e você estava com uma outra lá com 20. Gente, margem de lucro, o que varia ali é custo e margem de lucro. Esse valor não pode ser, nesse montante todo, às vezes 50% de diferença. Então, assim, o síndico ele precisa buscar conhecimento e ele precisa ter uma boa assessoria para ajudar ele a enxergar isso, o porquê dessa diferença tão gritante, assim, preços tão discrepantes. E aí é nosso papel, né? Até uma parte que o doutor Gaspar sempre leva em consideração, ele sempre, quando vai falar alguma coisa sobre a gestão do condomínio dele, é a parte tributária. O senhor teve um sofrimento com essa parte no condomínio, né, doutor? Se o senhor puder passar essa experiência? Quando nós assumimos lá, havia 2 questões muito sérias com a relação a recolhimento de tributos. Havia já uma ação judicializada, cobrando os tributos municipais, e nós estávamos inscritos na dívida ativa, com a dívida aproximadamente quase 400 mil, e tinha mais essa de quase 200 mil ajuizados. E aí, o meu sofredor ali, doutor Nilton, vamos na prefeitura agora falar com o secretário. Doutor Nilton, vamos na... Enfim, acertamos o processo que já estava judicializado. Nós conseguimos um parcelamento em 48 parcelas, já pagamos a 42, pagamos a 42 parcelas. A que estava em dívida ativa, até pelo conhecimento do doutor Nilton, pelo conhecimento que eu tenho da prefeitura, que eu já fui secretário lá 2 vezes, e peguei um secretário que também é uma pessoa até de uma facilidade para a gente negociar, e mostrar para ele, olha, essa administração quer pagar a prefeitura, porque a outra negava até receber, só recebia notificação por AR, e eu estou vindo aqui negociar. E assim buscamos uma redução de quase 400 mil, pagamos 100 e poucos mil reais. Porque aí ele tirou multa, diminuiu os juros, e aquela questão de saber negociar. É conversando que se entende. E aí, né, o doutor Nilton, que está sempre junto comigo, participando de todas as ações,
resolvemos, até nós explicamos, né, eu expliquei para o secretário, falei, ó, nós somos substituto tributário. Pagamos os fornecedores e deduzimos os tributos e recolhemos mensalmente. Tem alguma coisa melhor para as prefeituras do que o substituto tributário? É um posto de arrecadação do município que ele não gasta nada. Nós fazemos a retenção, fazemos o recolhimento para o município. E agora é uma das questões que a gente alega na negociação com as questões já da associação. Eu tenho a felicidade de um dos secretários lá da prefeitura, que é vereador e é secretário, e foi meu aluno, né? E ele é fiscal de tributos do Estado. Eu falei, olha, nós trabalhamos de graça para vocês. Aqui, doutora, na linha aí do nosso condomínio, o meu são 300 unidades, ao lado tem um de 200 unidades, logo mais abaixo tem um de 300 unidades, lá mais abaixo tem um de 400 unidades. Ao todo são 1.200 unidades. Se você coloca aí 4 pessoas, você tem aí quase 5.000 pessoas. E eu falei para o secretário, olha, secretário, além da nossa amizade, você tem que ver que nós trabalhamos de graça para a prefeitura. Agora, nós queremos o retorno. Nós estamos solicitando uma feira, nós estamos solicitando umas obras de engenharia nos contornos, que é um pouco agressivo, dos condomínios, a saída dificulta. Enfim, não estou levando o enfrentamento jurídico. Se precisar, vamos. Inventaram que ia criar uma taxa de lixo. Pois é, estão criando. Eu já falei, ó, condomínio residencial não produz lixo. Quem produz lixo são as unidades. E as unidades, quando recebe o carnezinho de IPTU, está escrito lá, ó, taxa de lixo. Então, o condomínio não é que produz lixo. Aí está essa discussão, né? A gente já teve alguns debates, algumas discussões. Mas se tiver que enfrentar o poder municipal, o estadual com relação à bitributação de conta de energia, tal, até caiu no ouvido de alguns aí, por sorte nossa, o governador reduziu o ICMS da energia. Mas tem algumas questões que a gente vai para o embate. Eu estou com embate com a Águas Cuiabá. Lá em 2011, criaram uma lei que dizia que a empresa que opera o sistema de fornecimento de água, ela podia aumentar a taxa de esgoto de 30% a 90%. O que que fizeram? Aumentaram 90%. Todos os condomínios pagam, eu recebo 20 de água e eu tenho que pagar 38, porque 18 tá aqui. Aí fizemos uma reunião com a agência reguladora, e até o presidente é um advogado, só que, em termos físicos, ele é mais novo do que eu, bem mais novo, um rapazinho novo. Aí ele falou, não, doutor, porque está legal, essa coisa é legal. Eu falei, não estou discutindo a legalidade, eu estou discutindo a imoralidade. Porque a lei diz que pode aumentar de 30% a 90%. Vocês aumentaram para todo mundo 90%. Aí é fácil fazer caixa numa empresa. Segundo ponto da discussão. Porque esse valor é para investimento da empresa em áreas carentes. Quem tem que investir em áreas carentes é o Estado. Você foi da secretaria lá da Casa Civil, sabe disso. Quem tem que investir em área carente é o poder público, seja ele municipal ou estadual, e não os condomínios. Aí, conversando com o pessoal lá de Santa Catarina, que também estão nesse embate, estamos apresentando 2 sugestões. Ou reduz a taxa de esgoto, ou então coloca um pluviômetro. Ué, se eu pago a entrada de água pelo hidrômetro, eu tenho que pagar o esgoto pelo pluviômetro, ou esgotômetro, como já batizaram por aí.
Então, eles têm essas duas situações. Agora, precisa ser resolvido. E aí, a Associação dos Condomínios está trabalhando no direito difuso. É de todos os condomínios. Eu falo em nome dos condomínios. Aos associados, nós trabalhamos questões individuais dentro daquilo que o nosso associado precisar. Como é o caso do associado que eu citei agora lá de Nova Mutum. Estão gastando R$ 3.800 de 3 em 3 dias para fazer limpa-fossa, porque misturaram. Aí vamos entrar com ação contra a construtora. Estou mandando o engenheiro perito para lá para fazer uma perícia técnica, porque eu preciso do documento, depois a gente fazer a parte jurídica. Mas, então, só para concluir, essa questão da legalidade de documentos, eu aprendi com o meu orientador. Muitas vezes ele fala sim, fala não, ele me chama a atenção, ele me puxa a orelha, mas foi assim que eu aprendi. E aí, vou aproveitar que ele está presente agora, tem muita gente que não gosta do Zain, porque ele é muito positivo. Esse dia alguém falou um negócio lá, eu falei, peraí, a senhora vai dormir com o Zain? Porque eu sei que ele é casado, ele dorme com o outro. Não, eu falei, eu também não vou dormir com o Zain. Então, nem todo dia ele fala o que eu quero ouvir. Porém, o que a senhora tem é que respeitar a maior autoridade do Brasil em direito condominial. Ela falou, porque meu marido é advogado, eu sou professora da Universidade Federal, não sei o quê. Eu falei, olha, por lá eu já passei, então, tudo isso não adianta a discussão. Eu posso até não ser católico, eu sou católico, tá? Mas eu posso até não ser católico, mas eu respeito a autoridade do Papa. E assim a gente administra. É buscando, você busca água na fonte, é buscando conhecimento nas pessoas que têm o conhecimento, as pessoas que podem ajudar. É o advogado, é o engenheiro, é o contador, é o administrador, eu também sou administrador, mas, ou seja, se eu precisar do médico sanitarista lá no condomínio, eu vou contratar um médico sanitarista. Porque eu não administro só. Eu tenho uma equipe montada. Essa equipe, às vezes, decide coisas que eu, às vezes, poderia decidir sozinho. Porém, tem aquelas que eu sozinho não decido. Então, eu trago para toda segunda-feira, praticamente, nós temos uma reunião. E lá se decide tudo. É o lugar de lavar roupa. Né? Lembrar aquela lavadeira de roupa lá do Nordeste, né, que fica lavando roupa e fazendo fofoca. E assim nós fazemos lá na sala. Fala-se de tudo, discute-se tudo. Parece que deu certo. É a experiência que eu tenho. Daquele condomínio que teve até polícia, né? E aí, para me assumir lá, teve que chamar até polícia lá, né? O doutor Zain aí que não deixa mentir, e que hoje não deve nada para ninguém, vive em paz com todo mundo. Teve eleição agora, doutor Zain, ninguém apresentou. Todos os moradores foram apresentar as capas para quê? Deixa você aí. Eu falei, mas você é muito meu amigo, né? Porque quer que eu fique aí apanhando, né? Falou, não, porque o que dá certo, como é que é? Ele falou até do futebol. Time está ganhando, não se mexe. Então, eu estou aqui para passar um pouco essa experiência adquirida num ramo que eu não tinha, não é, né, minha formação, eu tenho outras experiências profissionais, né, pela minha idade, todos sabem, né, como eu costumo dizer, eu sou do século passado, mas é uma área que eu empolguei. Segundo um amigo nosso que veio de São Paulo, até o Zain que conseguiu para mim fazer uma palestra aqui em Mato Grosso, ele falou, vocês sabem que 1/3 da população brasileira já mora em condomínio.
Tá? Esse 1/3 demanda serviços, demanda bem-estar, demanda segurança, demanda tal. Então, pessoal, é um nicho de mercado para todos os profissionais. Eu vejo bastante profissionais novos aí. Quem estiver nesse ramo está muito bem empregado, porque não falta serviço, doutora. Não falta serviço. Não falta serviço para advogado, não falta serviço para engenheiro, para pedreiro, para eletricista, enfim, qualquer área de formação, lá no condomínio tem serviço. Né? Até para animador de festa de criança, que eu faço umas festas para as crianças lá, eu contrato animador de festa para as crianças. Tá? Obrigado. Pessoal, agradeço a presença de todos aqui, senhor José, doutora Leidiane, doutor Gaspar, obrigado por abrilhantar com a experiência do senhor. Convido aqui agora a doutora Raquel para fazer a entrega de uma lembrancinha para a doutora Leidiane, pela presença, por nos fazer essa viagem, vir nos prestigiar e nos ajudar aqui também com esse evento. Doutora? Wellington, se você me permite, só antes da gente encerrar, na última fala do Dr. Gaspar aqui, ficou demonstrada a importância da gente se associar. E aí ele falou sobre o problema da água aqui, é uma dor que a gente está enfrentando no Espírito Santo também. E aí a gente, enquanto associações, enquanto OAB, a gente procurou a Assembleia Legislativa para fazer uma pressão e pedir ajuda. E aí a gente tem o PL lá, que está no Congresso para... questão da assinatura do advogado nas convenções de condomínio. E aí, gente, é serviço para o advogado isso. E nós temos a ANACOM. E aí a gente está esperando só o pessoal assumir em janeiro para quê? Para fazer pressão através da ANACOM nos nossos deputados federais eleitos e nos senadores. Então, antes de me despedir aqui, agradecer novamente a doutora Raquel, convidar os colegas para se associarem à ANACOM, porque junto, gente, a gente é mais forte. É o slogan, né, da ANACOM isso, mas é uma verdade absoluta. Quando a advocacia se une, a gente é mais forte, a gente consegue trabalhar para poder melhorar a nossa qualidade de vida, né? Porque é um horário valorizado, a gente tem mais trabalho, então é isso. Quanto mais melhor, né, doutora? Muito Quanto mais melhor. trabalho, mais exposição do advogado.